Olá, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as configurações básicas para iniciar o funcionamento do microcontrolador PIC18F4550. Né? Quais são os registradores que eu preciso configurar, no mínimo, para que esse microcontrolador inicie o seu funcionamento? Então vamos lá, então nós precisamos configurar o registrador TRIS, o ADCOM1, e no port C, esses dois registradores, o COM e o CFG. Né? Então são esses daqui que nós precisamos fazer as configurações. Né? Então vamos iniciar então aqui pelo registrador TRIS. Né? O que é o registrador? Registrador, eu só relembrando aqui, eu falei isso no outro vídeo, mas relembrando aqui, o registrador também é uma posição de memória, né? É um outro nome que nós damos para uma posição de memória, tá? E o registrador TRIS, ele está inserido nos registradores de função especial, na memória de dados, na área de registrador de função especial, tá? E por que eu coloquei aqui TRIS-X? Né? Porque nós vamos ter aqui um registrador desse aqui para cada um dos ports, ok? Então vamos dar o exemplo aqui para vocês entenderem aqui. O registrador TRIS-B configura a direção do pino, né? Ele serve para a configuração da direção do pino. De quem? A direção do pino do porte B. Então TRIS-B está relacionado com o porte B. Se eu tivesse o TRIS-A, ele estaria relacionado com a direção do pino do porte A, né? E assim por diante. Ok? Como é que funciona então a configuração desses pinos como entrada e saída? Olha, é bem simples, tá? Nessa posição de memória do TRIS-B aqui, ó, eu vou fazer a configuração desses dois pinos como entrada e como saída, tá? É bem simples. Se eu escrever aqui, nessa posição de memória, o nível lógico 0, esse pino aqui, que é referente a essa posição de memória do porte B, ele será configurado como saída. Se eu escrever nessa mesma posição 1, esse pino do RB0 aqui será configurado como entrada, tá? A mesma questão se aplica aqui, né, a esse outro bit que está aqui, nessa posição de memória do TRIS-B do SFR. Se eu colocar 0, esse pino aqui será configurado como saída, e se eu colocar 1, esse pino aqui, o RB1, será configurado como entrada. Como é que faz para a gente guardar isso mais facilmente? Olha, é bem simples. No TRIS, né, essa última letra é a relação com o port. Então, TRIS-B, port B. Até aí tranquilo. Né? Para saber se o 0 é entrada ou 1 é saída, como é que fica esse ou 1 é entrada ou 0 é saída, como é que fica essa sintaxe aqui para a gente guardar de uma maneira mais fácil, né? Então olha só, se eu colocar 0 e eu lembrar que saída em inglês é out, né? O 0 lembra o O do out, olha aqui, ó. Então eu sei que 0 vai ser saída. Em contrapartida, o 1 lembra o I, né? Do IN, né? Então, quando eu colocar 1, eu sei que é entrada. Ou seja, no TRIS-B, se eu colocar 0, será uma saída. Esse pino será configurado como uma saída. Se eu colocar 1, esse pino será configurado como entrada. Tá? Então, vamos lá, então. Agora aqui, vamos fazer a configuração. Então, eu tenho aqui o meu porte B. Aqui são os pinos do porte B, pinos externos. Aqui é o periférico. E o porte B está relacionado com essa posição de memória que está aqui no porte B. Ok? Periférico está relacionado com essa posição de memória. Esse pino aqui, ó, eu quero acionar um LED. Eu pendurei aqui um LED, um resistor, eu quero acionar o LED. Né? Se eu quero acionar uma carga, a informação, né, tem que vir de dentro para fora para eu fazer o acionamento. Então esse pino aqui será configurado como uma saída para ele ligar o LED. Tá? Em contrapartida, nesse outro pino aqui, no RB1, eu pendurei aqui uma chave e um resistor. Né? Quando essa chave está aberta, esse resistor manda nível elétrico 0 aqui para o pino do microcontrolador. O periférico vai escrever 0 aqui. Quando eu apertar a chave, vai vir 5 volts por aqui. E aqui vai ter 5 volts. O periférico, então, vai converter esses 5 volts e vai escrever nível lógico 1 aqui. Então, esse pino do RB1, por eu ter pendurado uma chave aqui, ele é uma entrada de informação. E esse pino aqui, RB0, por eu ter pendurado um LED aqui, uma carga, ele será uma saída de informação. Então vamos lá. Ó.
Configurei esse cara então como saída. Eu vim aqui no TRIS-B, escrevi 0. Acabei de configurar esse pino aqui como saída, tá ok? E a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Coloquei 1 nesse cara aqui, nesse bit aqui. Acabei de configurar esse pino aqui como uma entrada. Então quem vai escrever a informação aqui será o periférico. Quem vai escrever a informação aqui será o usuário. Por quê? Como é saída, quem coloca a informação aqui é o usuário. Como é entrada, quem coloca a informação aqui é o periférico. Eu, como usuário, posso até tentar colocar uma informação aqui, mas como esse pino está configurado como uma entrada, né, simplesmente a minha informação será ignorada, tá ok? Então é assim que faz a configuração da direção do pino do microcontrolador, tá? Precisa ser feito em todos os registradores do porte A até o porte E. Nós temos também, pessoal, que configurar o registrador AD-COM1, que ele é o registrador 1 de controle analógico digital. Ele controla os 13 canais do nosso conversor analógico digital, tá ok? E aí o que acontece? Quando você liga um microcontrolador, essas 4 posições aqui, ó, que determinam qual é o canal do microcontrolador que está trabalhando, elas vêm configuradas de qualquer maneira, né? De uma maneira que eu não sei o valor que é colocado aqui, tá ok? Então eu preciso fazer essa configuração. O que são esses caras aqui? Se você pegar o datasheet do microcontrolador, você vai ter essa mesma visualização aqui, ó, né? Nessa posição de memória aqui do AD-COM1, que está lá na memória de dados no SFR, tá vendo aqui, ó, AD-COM1, tenho 8 bits aqui, ó. Aqui em cima eu só estou colocando os 8 bits dele. Os 4 primeiros bits aqui, ó, são os bits de controle de configuração do porte de conversão AD, tá ok? Esse bit aqui, ó, é o bit de configuração da tensão de referência de 0 volts, né? Então aqui, ó, a gente vai deixar como 0 para usar a referência de VDD, portanto 0 volts, usar a referência de VDD, portanto os 5 volts do microcontrolador, tá? Esse outro bit aqui é um bit também de configuração da referência, tá ok? Nós vamos colocar 0 para usar o VSS, portanto a tensão de alimentação 0 do microcontrolador, tá? Para fazer a conversão analógica digital, o conversor precisa das tensões de referência, que num dado momento, quando nós formos falar só do conversor AD, nós vamos explanar mais isso aqui, tudo bem? Mas a princípio eu quero usar a tensão de referência do conversor AD, sendo a tensão de alimentação do próprio microcontrolador, o VDD, que é os 5 volts, e o VSS, que é os 0 volts, tudo bem? E nesses 4 bits aqui, né? Nesses 4 bits aqui, o valor que eu colocar aqui serão um valor relacionado a quais canais dos 13 canais eu quero fazer a habilitação do meu conversor AD. Vamos olhar na tabela seguinte, olha lá. Então olha só, aqui eu tenho os 4 bits, né? Ó, tá vendo aqui, ó, cada um dos 4 bits, né? Por que eu estou colocando tudo 1 lá naquele registrador, né? Por que eu coloquei tudo 1 nesse registrador aqui, ó? Qual é o motivo, né? Se você for olhar aqui, ó, tudo 1, os 4 bits com nível lógico 1, eu estou colocando todos os pinos de entrada analógica digital como entrada digital. Eu não vou usar os pinos, portanto, como entrada analógica, e sim como entrada digital, né? Se eu colocasse essa informação lá, ó, 0111, eu estaria usando o AN0 como entrada analógica. Mas eu não quero usar, só quero usar a entrada digital, então eu vou colocar os 4 bits lá como 1, para ficar todos os 13 canais, né, do AN0 ao AN12, os 13 canais como pinos digitais, tá ok? Para finalizar aí as configurações básicas, né, nós temos aí uma particularidade do porte C, porque o porte C ele compartilha os pinos dele com o periférico da USB. Se eu tivesse usando o periférico da USB,
eu iria usar o periférico todinho no porte C, tá ok? Então, como eu quero usar o porte C como entrada simplesmente entrada digital, né, como um pino normal de I/O, eu preciso então desabilitar a função USB que já vem de fábrica habilitada. Tudo bem? Vamos lá, quando ligamos o microcontrolador, todos os pinos do porte C são configurados como entradas, menos o RC4 e o RC5, são esses dois que eu preciso mexer, que já vêm habilitados para o uso da USB. Para utilizar os pinos RC4 e RC5 como pinos digitais, precisamos alterar 2 bits da configuração da USB. Que bits são esses, né? Esses bits são o bit 3 do registrador UCOM e o bit 3 do registrador UCFG, né? Então, esse cara aqui vai desabilitar o módulo USB e esse cara aqui desabilita a transmissão e recepção dos dados do módulo USB, né? Esses dois registradores também estão aqui no SFR, são duas posições de memória, os dois são o terceiro bit, ó, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, né? Então no UCOM eu tenho que colocar 0 e no UCFG eu tenho que colocar 1. Pronto. Dessa maneira aqui, eu já consigo fazer um programinha básico e gravar no meu microcontrolador, lógico, se as questões de hardware estiverem condizentes, né? Eu consigo gravar no meu microcontrolador para que eu possa fazer ele funcionar com todos os pinos sendo entradas ou saídas digitais, tá ok?